contrário que muitas pessoas pensam, o luto não está somente relacionado com a morte. Perdas de oportunidades, experiências aí que não voltam mais, grandes mudanças, fins de relacionamento, mudanças de emprego e outras situações aí de rompimento podem levar sim ao luto. Este é o assunto que eu vou tratar hoje aqui no canal Mente Positiva. Bom dia, bom dia. Eu sou Helene Vassilopoulos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre luto. Só que eu queria explicar para vocês por que hoje eu vim falar do luto, né? Eu estava conversando aí com alguns colegas terapeutas esta semana e a gente estava falando muito sobre assuntos de luto, né? Pessoas aí querendo entender como que a gente poderia estar ali fazendo uma reprogramação mental com pessoas que tiveram grandes perdas na vida, o luto. E aí eu resolvi aqui, então, me aprofundar mais no assunto e entrar com tudo nesse tema do luto, né? De que não é feito só de perdas de pessoas, de morte, mas sim de grandes mudanças que podem simbolizar um luto em si, né? Essa é a grande questão aí para a gente lidar com tudo isso. Na verdade, o luto ele passa aí por 5 fases. A primeira fase aí é a fase da negação, seriam as pessoas aí que ainda não assimilaram direito a realidade ali da situação e alimentam ali pensamentos de como voltar à situação anterior à perda. O segundo momento é a raiva, né, que se tem na busca aí por um culpado pela grande perda que você teve. Então aí direcionamos aí a raiva a pessoas envolvidas aí no caso, na situação. Então são médicos, familiares, pessoas de convívio ou até mesmo nós mesmos, né? Acabamos ficando com raiva de nós mesmos e por isso que a raiva também pode se manifestar com a sensação de culpa, né? De culpa, de estar culpando alguém por algum motivo que causou esta perda. E aí nós temos um terceiro momento, que é o momento da negociação. É o período aí que a negociação assemelha-se aí à negação, é a fase em que buscamos uma solução para alterar aí o que aconteceu. Pensamos em tudo que podíamos aí ter feito de diferente para alterar o rumo da situação. Olha isso, né? E numa quarta fase é a nossa depressão, né? A gente costuma ter a dor e a tristeza aí ficam mais fortes, aí fica mais pesado, já não há mais para onde correr, né? Essas sensações de cansado, desestressantes, desconexão e solidão aí nesses momentos fazem parte dessa fase aí da depressão. E num quinto momento aí do luto é a própria aceitação, né? A fase em que você costuma vir aí acompanhada de uma sensação de paz, de tranquilidade para você mesmo, após aí a compreensão do que está acontecendo, do que aconteceu ali, é possível enxergar aí novamente as perspectivas da vida. Mesmo sendo aí um momento de muita tristeza, né, uma profunda tristeza pessoal, o luto pode sim ser saudável para a pessoa, uma reação normal que nós temos aí até um certo ponto, porque ela deve ser vivenciada sim. A pessoa que sofreu a perda, ela tem que chegar aí nessas 5 fases até a aceitação. Mas existe um período aí, sim, que é normal, mas passando esse período, ela se torna aí uma coisa que, se você não
superá-la, se você não conseguir chegar aí à fase da aceitação e demorar muito para isso, aí você precisa realmente estar buscando uma certa ajuda aí terapêutica. Mas ok, se uma pessoa passou dessa fase, ela não consegue aí superar e aceitar algum tipo de luto, como reprogramadores mentais, podemos ajudar de várias maneiras. E aqui eu vou citar algumas formas aí que a gente pode estar ajudando essas pessoas. Mas antes de começar esse assunto, né, mais aprofundado de como a gente pode ajudar essas pessoas, eu gostaria que, se você já está gostando deste vídeo aqui, que já se prontificasse aí, corresse, desse um like aí no vídeo para a gente, que você pudesse se inscrever no canal, caso ainda não é inscrito, ative o sininho para receber nossas notificações e, é claro, se você já está gostando aí deste vídeo, compartilhe com as pessoas ao seu redor, né? Principalmente se forem aquelas que estão vivendo aí o luto, porque realmente este vídeo ainda não terminou e vou te falar que ele é extremamente importante para essas pessoas que estão com luto, porque vai sim ajudar muito essas pessoas para poderem aceitar melhor essa perda e seguir a vida adiante. Na reprogramação mental, a gente consegue identificar muito como as pessoas recordam o término, né? Então, o que que acontece? Tem muitas pessoas que elas recordam ali um momento negativo, por exemplo, um divórcio, né? Que não deixa de ser um luto, porque é uma perda. Então, ela começa ali a se ver ali dissociada, mas momentos calorosos de briga, né? Aquele fervor, aquela coisa. Então, ela repete isso internamente, ela vê muito essas mesmas imagens, ela relembra demais isso, né? Ao mesmo tempo, também a pessoa que perdeu um ente querido, ela revê isso, os momentos da perda, então ela fica remoendo isso na memória dela, enquanto que outras pessoas que passam por essa fase melhor, elas conseguem enxergar de outra forma, por exemplo, elas conseguem ver o momento mais agradável da situação, uma pessoa, como ela era amada, né? Como era legal conviver com essa pessoa. Então, essa parte ali, ela fica muito mais fácil de lidar quando você enxerga as pessoas, quando você enxerga a pessoa de uma forma mais positiva, mais gostoso. E aí fica muito mais fácil de você aceitar a memória, porque fica aquela memória gostosa da pessoa, né? Há aquelas pessoas também que, quando você conversa com elas e fala de uma perda, elas falam assim: estou bem, né? Para ela mesma, para ela se confortar, mas que, na verdade, se você olhar o tom de voz dela, dá um estresse aí maior, ela está tentando ali segurar o choro, então ela ainda falta ali uma certa forma de trabalhar aí no interior dela, de uma aceitação maior daquilo que aconteceu. Há aquelas que realmente aceitaram, né? Então elas têm uma visão diferente, né? Elas conseguem ali visualizar, vamos supor, a morte de uma pessoa, ela consegue visualizar ali como se a pessoa estivesse ali bem próximo dela, então ela sorri para a pessoa, então ela cria uma situação em 3D ali com a pessoa, ela cria uma imagem mais positiva ali para ela. Então, ela consegue ali aceitar de uma forma melhor, porque ela sabe que a pessoa, de alguma forma, está ali do lado dela, olhando por ela, né? E outras até seguem olhando essa coisa mais positiva e seguindo a vida adiante, porque elas criam uma imagem de que uma voz interna dizendo: segue sua vida, né? Como se a pessoa ali tivesse falando para seguir a vida adiante, para seguir aí sair do luto e seguir aceitar
acreditar e seguir em frente com o seu propósito de vida. Existe uma forma que a gente chama constância do objeto, né? Que é quando a gente mentaliza a outra pessoa como se ela estivesse presente aqui. Então, um exercício bacana é você, por exemplo, pensar na pessoa que você está hoje, né? Um ente querido, ou sua mãe, seu parceiro, né? Na verdade, ele viajou, vamos supor, essa pessoa viajou, foi numa outra cidade a trabalho. E aí você começa a pensar nessa pessoa como se ela estivesse ali do seu lado, o que que ela estaria fazendo, né? Ela estaria respirando, sorrindo para você. E, na verdade, ela poderia estar lá, ter sofrido um acidente de carro, ela poderia ter fugido com outra pessoa, enfim, poderia ter tido várias coisas, né, nesse momento. Mas você está colocando uma imagem positiva de que a pessoa está bem lá, está bem aqui com você mesmo, do seu lado, né? Então, você fazendo esse trabalho ali de mentalização, de colocar aí momentos como se a pessoa estivesse do seu lado, ali sorrindo, respirando, fazendo, te ajudando de alguma forma, ou do seu lado no restaurante, você imaginando isso como uma cena bacana, sorrindo para você, você começa ali estar assim envolvida com muita paz, né? Porque a pessoa está como se estivesse ali colocando vibrações positivas para ela mesma, né? A constância aí do objeto, que é exatamente aquilo que eu estou explicando, ela é uma habilidade aí que, quando criança, a gente já tem ela. Se você parar para pensar, um momento em que uma mãe sai para o mercado, a criança ali fica ansiosa, quando que minha mãe vai chegar em casa, né? Ansiedade aí da separação da mãe, né? Fica desesperada. Então, ela começa ali criando devagarzinho uma imagem que a mãe está por perto, de confortável, né? Aí dá uma certa segurança para a criança. Isso é construído com o tempo. A mesma coisa acontece para as pessoas, essa mesma essência do processo, ela deve ser construída com pessoas que estão no luto, de alguma forma. É uma realidade que você pode mudar. O fato é, nós temos que construir uma imagem sempre positiva, sempre que a pessoa esteja ali do nosso lado, que esteja de uma certa forma, criando uma certa segurança para nós mesmos, né? Isso vai nos acalmar, tira essa ansiedade aí da separação, que muitas pessoas, elas fazem isso um papel muito forte, e que, se você souber lidar com as imagens da sua mente, você consegue ali se acalmar e aceitar muito mais o luto. Um exercício bacana para vocês fazerem é primeiro pensar numa pessoa aí que você, num tio, numa tia, numa pessoa bem querida sua, né? Numa pessoa em que não está fisicamente do seu lado, mas que para você ela está lá viva. Você vai notar que pode ter sofrido um acidente, ter tido um AVC, enfim, não importa. Essa pessoa, para você, no momento, ela está viva, mas nesse momento ela pode ter tido algum outro tipo de problema aí, ter sofrido um acidente e você ainda não soube ainda desse acidente. Então, veja por esse ângulo, né? Essa pessoa não está fisicamente com você, você construiu essa imagem, você tem essa imagem na cabeça da pessoa aí perto de você, né? Você construiu um canal bacana. Agora, pense na pessoa que você perdeu, nessa perda dessa pessoa, né? Você vai sentir essa diferença, né? Comece a perceber as diferenças entre essa imagem dessa pessoa que você perdeu e a imagem que você tem da pessoa que ela para você ainda está viva. Quais são essas diferenças? Isso é importantíssimo você notar. A gente costuma dizer aí, eu não quero dizer adeus, né? E não é para dizer adeus, na verdade. Você vai restabelecer
uma nova ligação afetuosa com a pessoa que você teve ali do seu lado. Então, você vai restabelecer uma outra forma de amar essa pessoa, uma outra forma de você se conectar com essa pessoa. Esse é o ponto que você deve pensar. Não estar dizendo adeus, e sim colocando uma forma diferente de como você olha agora para essa situação, para esta pessoa. Se você experimenta aí dizer aí que a pessoa está do seu lado, né, que você está bem na realidade, que está positivo, porque a pessoa continua ali do seu lado, e você fala assim, as pessoas vão achar que eu estou meio doido, né, a fazer isso. É só não falar em voz alta, porque as pessoas não vão entender você. Mas se você ressignificar isso, né, ou pensar que a pessoa está do seu lado, que você está vivendo com ela de uma outra forma, né, e colocar isso de uma forma mais positiva na sua vida, enxergar isso como uma coisa que ela está ainda do seu lado, talvez não fisicamente como você gostaria que ela estivesse, mas ela continua do seu lado, nas suas memórias, de como você acredita que ela esteja, e converse com ela, mesmo que seja mentalmente, né? Isso vai ajudar muito nesse seu processo, porque você vai estar ressignificando essa forma de lidar com a pessoa, mesmo que ela não esteja fisicamente, mas você vai estar construindo um outro tipo de canal com essa pessoa. Outra forma que muitas pessoas pensam assim, sofrer também é uma maneira aí de reverenciar aí os mortos. Mas pense comigo, pode existir maneira melhor do que reverenciar essa pessoa, carregando ela no seu coração com muita alegria? Isso não é uma coisa mais bonita de você conectar com essa pessoa? Então pense nisso. Ao invés de você ficar triste, sofrendo aí, achando que está reverenciando a pessoa, fique alegre, porque você teve grandes momentos de alegria com essa pessoa e está carregando ali no seu coraçãozinho. Então, fique alegre ali por você ter participado da vida dessa pessoa e ela ter participado da sua vida. Olha que coisa bacana de se ver, né? A forma com que você conecta, como lidar com esse tipo de situação, é a forma que você vai ficar com ela para sempre. Então, se você conectar de uma forma mais interessante, mais alegre, você vai se sentir muito mais em paz, muito mais calma para lidar com a situação. Como terapeuta de reprogramação mental, quando se tem uma situação dessas, a gente pede primeiramente para que o nosso cliente possa sair desse estado mais sofredor. Então, quando essa pessoa chega chorando muito, ficando muito aflita, muito ansiosa, sofrendo demais, a gente pede para que ela mude o estado dela, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer ela caminhar, mudar a postura, pensar em outras coisas, mudar um certo ponto do foco, direcionar o foco para outras coisas. Aí ela muda ali o estado dela, ela consegue ali sair do choro, talvez até para uma alegria momentânea, né? Na verdade, o que conduz aí para que você esteja inconformável, né? Que você esteja ali triste por um luto, porque você está valorizando realmente os momentos bons. Você, por exemplo, você não está, se um pouco antes da pessoa falecer, ela esteve doente no hospital, em coma, né? Você não está ali associando a isso, mas sim aos momentos de alegria que você teve com essa pessoa, as risadas, né? Todas essas coisas. Então, isso foi o que
você valorizou e que está perdendo, né? Na sua concepção, na sua cabeça, você acredita que perdeu. Por isso é importante fazer uma ressignificação aí desses momentos, ter esses momentos gostosos, mas em vez de você conectar como uma perda que você nunca mais terá, é ter um sentido de diferente, é pensar nessas risadas, nesses momentos alegres, como uma coisa gostosa, como uma lembrança de alguém que você amou muito, que você teve essa oportunidade de conhecer e ter essa troca de calor humano. Então, isso é importante, é você saber ressignificar, é ter uma conexão melhor aí, uma noção melhor, essa imagem criada por experiências com essa pessoa, sim, procurar perceber que elas estão ali vivas dentro de você, mesmo sem ela estar fisicamente. E aí nós temos um momento de construção de imagem, então ficar analisando, né, quais são as qualidades desta pessoa que se foi, né? O que ela tinha de bom que você gostava muito dessa pessoa. Faz uma análise. E ali você, através dessa análise, você consegue ali imaginar, criar uma situação no futuro em que você possa conhecer novas pessoas com esses mesmos tipos de valores que essa pessoa tinha, com as mesmas ah, alegrias que ela te dava, com o mesmo posicionamento, né? Com a mesma forma de pensar, as qualidades que envolviam essa pessoa. Então, você cria ali no futuro uma imagem de você lidando com pessoas no mesmo tipo de qualidades dessa pessoa. E aí você está ressignificando, transportando o que ela tinha de bom para outras pessoas ali no futuro. Quando uma perda aí é feita por uma situação traumática, um acidente de carro, enfim, que talvez você tenha se envolvido também, algo parecido, a gente trabalha separando as coisas, a gente trabalha com a parte do luto em si e a gente trabalha com o trauma. A pessoa tem um trauma dela por causa do acidente, mas ela também tem ali a saudade da pessoa, né? Então, ela tem a visão da pessoa. Então, nós temos que tratar aí separadamente. Aqui eu foquei mais perda de pessoas, né? De uma morte em si, mas como eu falei no início, existem vários tipos de perda de emprego, né? Uma perda de um negócio, uma perda de um sonho, uma perda, enfim, vários aspectos aí. E elas devem ser tratadas como tal também, né? Então, por exemplo, uma perda de emprego, você aí acaba achando que você não foi valorizado, uma perda do seu valor ali, né? Você se sente desvalorizado ali. Você pode ter perdido um filho, por exemplo. Quando você perde um filho, também tem a parte aí do guardião, né? Da parte que você perdeu, um guardião aí de alguém. As pessoas podem sofrer, por exemplo, profundamente por um sonho que nunca conseguiram realmente conquistar, ou aquelas que tiveram por algum momento e conquistaram, mas perderam. Nós também podemos trabalhar com pessoas que estão para perder alguém, né? Um relacionamento, ou uma pessoa que está em estado terminal de câncer, né? Então, como é que se trabalha com isso, né? A gente faz com que a pessoa ali imagine que já perdeu esse relacionamento, que já perdeu essa pessoa, para ela estar entrando já nesse processo de ressignificação. Às vezes, os problemas que a gente estão relacionados com alguma perda nossa do passado e a gente não sabe. Então, é importante aqui, quando a gente faz análises com nossos
clientes, é bom saber aí de alguma perda aí no passado, para a gente poder entender e resolver e tratá-las também, porque isso pode realmente ajudar a preparar ele para o momento atual. Então, assim, é muito importante a gente entender todo o processo de luto e como as pessoas conseguem criar as imagens na cabeça, como elas criam essas imagens, como elas conseguem ressignificar, umas têm mais facilidade do que as outras, como se dá todas essas formas, o que, que ela enxerga, né? Nisso tudo. É assim que a gente trabalha. A gente trabalha com imagens, com sons, isso a gente chama de submodalidade. Esse é uma forma maravilhosa de a gente poder tratar uma pessoa que está sofrendo por um luto. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Eu fico por aqui. Uma excelente semana e até a próxima quarta-feira. Beijo. Tchau, tchau.